Antes de entrarmos na obra propriamente dita, vamos refletir um pouco sobre a importância de se ler um clássico como a Eneida. Algumas respostas interessantes são dadas por Ítalo Calvino no seu livro Por que Ler os Clássicos? Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. É uma obra atemporal, pois fala da natureza humana e sua jornada na vida. As experiências do leitor vão modificando sua visão a cada leitura ao longo do tempo. Nessa perspectiva de autoconhecimento, Calvino vai dizer que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. Feita essa introdução, convido agora para olharmos esta obra por meio da mitologia, refletindo sobre sua importância para a mentalidade de um povo. Mircea Eliade, um estudioso da história das religiões, diz que o mito conta uma história sagrada, quer dizer, um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo, ab initio. O caráter sagrado está em ligar o mundo humano ao mundo divino. Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores. Na Eneida, Enéas representa o herói civilizador, cuja missão divina é fundar uma nova civilização, que será a nova Troia, Roma. Agora vamos falar um pouco sobre a jornada do herói, considerada por muitos como um elemento comum nas tradições de povos diversos. Joseph Campbell, mitólogo do século XX, falou sobre o significado da jornada do herói nessa entrevista dada em meados dos anos 80. Why the hero with 1,000 faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. So in all of these cultures, whatever the costume the hero might be wearing, what is the deed? Well, there are two types of deed. One is the physical deed, the hero who has performed a war act or a physical act of heroism, saving a life, that's a hero act. Giving himself, sacrificing himself to another. And the other kind is the spiritual hero who has learned or found a mode of experiencing the supernormal range of human spiritual life and then come back and communicated it. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual, where a child has to give up his childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche and come back as a self-responsible adult.
It's a fundamental experience that everyone has to undergo. We're in our childhood for at least 14 years, and then to get out of that posture of dependency, psychological dependency, into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic motif of the hero journey. Leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves, spiritually, psychologically, inside us. That's right. And Otto Rank, in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his É trecho do filme espanhol sobre Eneida, em que Enéas vê pinturas nas paredes do Palácio de Cartago, contando as cenas da Guerra de Troia. O romance entre Enéas e Dido, a rainha de Cartago, retrata no contexto da jornada do herói as provações que tentam impedi-lo de cumprir sua missão. Ele por fim acaba seguindo viagem e Dido se mata. Da mesma forma, na Odisseia de Homero, temos a passagem em que Odisseu se envolve amorosamente com a ninfa Calipso. Após vários anos, ele consegue sair da ilha e o que não deixa Calipso se matar é sua imortalidade. Para finalizar, deixo a frase emblemática de Campbell: o sonho é um mito personalizado e o mito é um sonho público.